rubro-negro que ontem fez um treino técnico-tático e com certeza o Thiago Carpini promoveu testes e até esboçou a equipe titular de domingo. Mateuzinho está fora. Quem será o substituto? Vamos conjecturar neste programa. E também 2 atletas que estavam acometidos de gripe treinaram normalmente. Serão opção para o clássico. Daqui a pouco eu explico quem são essas peças. E também vamos falar de mercado da bola. De acordo com o meu companheiro Ítalo Oliveira do Arena Rubro Negra, o Vitória está de olho em um zagueiro que está no futebol internacional. Eu explico tudo neste programa daqui a pouco em detalhes. Houve consulta, segundo fontes, e esperamos que nas próximas horas ou nos próximos dias isso tudo seja resolvido. Sabe o que eu estava lembrando, Pedro? O Vitória não tem ainda um diretor de futebol. Tá tudo tranquilo sem ele. Pois é, né? Porque no jogo contra o Palmeiras seria anunciado, foi o que estipulou a diretoria pós-jogo do Palmeiras. Um beijo pra Thaís que chegou aqui, nossa ex-estagiária. E o que é que acontece? E o diretor de futebol, cadê? Pelo amor de Deus. Agora vem cá, Góis. Precisa, nessa altura do momento, campeonato, né? Vou ser bem sincero, precisa do Vitória de diretor de futebol agora? Eu que lembrei, me veio a na janela mente. de transferência já tá na reta final. Setembro é ali. Quem tá cuidando de tudo é Thiago Carpini. Thiago Carpini tá como um manager né, do Vitória. Tá cuidando do time, tá cuidando do elenco. Ou lembrança nefasta do Fábio Mota, manager, Vitória nunca deu certo com isso não. Mas nesse momento, não precisa trazer, vai trazer um diretor de futebol para que ele efetivamente faça o quê agora? Com o carro andando, né? Não precisa. E outra, é economia. Porque salário de diretor de futebol não é pouco. Então, não precisa, não tá demonstrando necessidade, deixa isso pra lá. Com relação a outras novidades do Vitória, Dudu viaja hoje, né? Isso, Dudu vai para Novo Horizonte, onde vai estar se apresentando ao Novo Horizontino de São Paulo. E novo reforço. Vitória recebeu R$400 mil dessa equipe. Foi um empréstimo remunerado. O contrato vai até o final do Campeonato Paulista do ano que vem, de 2025. E o Dudu que seja feliz e quem sabe receba uma proposta de fora ou de outro clube e que o Vitória venda. Pois é, até porque o Vitória precisa de alguma maneira rever esse investimento feito com o Dudu, porque o Vitória, quando foi no Volta Redonda comprar o jogador, o Vitória comprou ele por R$1.600.000, ou seja, ainda precisa correr atrás de pelo menos R$1.200.000 para poder ficar no 0-0. Então ele vai para o Novo Horizontino, vai para uma vitrine, querendo ou não, não é um grande expoente nacional, mas é um time que está bem pra caramba na Série B do Campeonato Brasileiro, então não deixa dele ser visto para que o Vitória possa fazer dinheiro com um volante que evidentemente não tinha mais clima para permanecer no Vitória. Com relação aos dois jogadores do São Paulo, João Moreira e Rodriguinho, não vem mais. Torcida do São Paulo, quando soube do interesse do Vitória em cima desses dois jogadores, rablou nas redes sociais. Bradou, disse que não era para liberar, que não queria que liberasse, ou seja, não vem. Não vem. E tem outro jogador também, Pedro, que também já está prestes a pegar pista e fazer igual cano furado, como eu bem digo, né? Vazar. Exatamente. Que é Yuri Castilho, esse jogador que já vinha sendo aí, entre aspas, pouco utilizado, essa aqui é a verdade, juntou-se a outros problemas e questões aqui que não vale a pena ficar... Não, eu vou dizer que eu ia tocar, peraí, eu ia tocar no assunto da questão da filha dele, que ficou doente, tal. Mas tem outras coisas. Que a gente vai falar então daqui a pouquinho e dos clubes interessados em Yuri Castilho. O Vitória define hoje a saída dele e são 4 clubes da Série B que estão interessados no jogador, que no ano passado foi útil, mas esse ano, com lesões, né, ele demorou de voltar, teve problema pessoal, teve também outras cocitas más que daqui a pouquinho a gente vai falar. Valença, temos um favorito para domingo? Não. Demorou de responder. Sai de cima de muro. É isso, rapaz? Não temos. Tecnicamente, o time do Bahia apresenta um futebol mais vistoso. Mas hoje o Vitória tem apresentado um futebol mais competitivo. Então, assim, não dá pra poder cravar. Óbvio que o Bahia pode ter a seu favor a individualidade de um Everton Ribeiro. E o Vitória perde muito com a ausência do Mateuzinho. Mas, em compensação, o Vitória parece ser um time mais combatido no meio de campo, né? É um time que chega mais forte, que chega duro na marcação.
E eu prevejo um Bavi. Se o Mateuzinho tivesse do lado do Vitória, eu acho que o Vitória poderia ter mais facilidade. Porque o estilo de jogo do Vitória é de reação e o Bahia sofre muito quando encara esse tipo de proposta, principalmente por conta dos contra-ataques. Bom, e aí é o seguinte, eu vou perguntar daqui a pouquinho a Marcelo Góes se ele acha que a gente tem um favorito pro Bavi. Eu acho que a gente tem que analisar esse Bavi por algumas vertentes, não só, é favorito por isso, não, é favorito por aquilo. Eu acho que a gente tem que colocar o momento dos dois times, a consistência das duas equipes nesse recorte de momento que as equipes estão vivendo, o fator casa, tá? E a questão da qualidade técnica dos jogadores. Quem é capaz de ter um maior poder de decisão, além de o histórico dos Bavis esse ano entra em campo? Marcelo Góes, temos um favorito para domingo? Eu acho que não. Os dois estão em momentos, eu diria, distintos por conta de tabela, podemos assim dizer, mas o Bahia vem motivado, o Vitória também vem motivado, e eu espero que o jogo tenha um vencedor. Eu vou discordar um pouco de vocês. Eu acho que a gente... é clássico não tem favorito. Não, clássico não tem favorito a partir do momento em que a bola rola, tá? Clássico é um jogo de fato especial. Clássico tem vários ingredientes que fazem dele ser de fato um jogo único. Mas de qualquer sorte, são duas equipes que vão se enfrentar com suas valências, com seus erros, né? Com suas mazelas, com seus defeitos, com suas qualidades, virtudes. Independentemente disso, dá pra gente analisar quem chega com um leve favoritismo, com mais favoritismo. Eu acho que o Bahia, e a única coisa que eu vou concordar com você, Góes e Valença, é que o Bahia tem sim uma leve vantagem. Foi o que Góes falou. É equilibrado. Sim, mas o Bahia tem uma leve vantagem pelo seguinte. Quando a gente coloca momentos dos dois times pra chegar pra domingo, não tem como a gente dizer que os dois não estão embalados. Pedro, mas o Vitória vem de 2 vitórias, sim, 100% no retorno. Mas o Bahia conseguiu, diante do Botafogo, acabar com toda uma sequência negativa. E isso dá um peso muito grande para você chegar num clássico embalado, para você chegar num clássico com moral, chegar grandão, sem medo, que foi o que aconteceu com o Bahia. Se o Bahia não tivesse vencido, se o Bahia não tivesse se classificado contra o Botafogo, eu diria, o Vitória é favorito. Diria sim. Pedro, mas e a Arena Fonte Nova e o fator casa? O Bahia viria com 7 jogos sem vencer, perdendo jogos em casa, jogos decisivos em casa, de uma desclassificação em casa. E aí você teria um Vitória motivado contra um Bahia abatido. Eu diria, sem medo de errar, o Vitória é favorito. Mas não. A mudança de chave que o Bahia conquistou ao classificar na Copa do Brasil diante do Botafogo equipara o nível de motivação. Mesmo que o Vitória tenha, num recorte mais curto, 2 vitórias em sequência e o Bahia apenas uma vitória no seu último jogo contra o Botafogo, mas um triunfo gigantesco, né, para poder, como eu disse, encerrar essa sequência negativa. Quando a gente fala da questão técnica, o time do Bahia é melhor. Muito. Tecnicamente falando, o time do Bahia é melhor. Então isso já dá ao Bahia um favoritismo. E o Bahia tem um outro fator nesse favoritismo, que é justamente o fato do Vitória não ter o seu melhor jogador, que é Mateuzinho. Ainda tem esse peso, né, Pedro? É um peso muito grande para o Vitória não contar com o seu jogador mais lúcido, com o seu jogador mais inteligente, com aquele jogador que é o desequilíbrio técnico positivo da equipe do Vitória. E, ao mesmo tempo que o Vitória não terá Mateuzinho, não tem ninguém para substituí-lo. Nem em característica, nem em posição, e muito menos na qualidade e na inteligência. E momento que o Mateuzinho vive talvez o melhor momento da sua vida, tecnicamente falando. Mas o que todo torcedor do Vitória se pergunta é: quem será o substituto de Mateuzinho? Olha, Pedro, testes já foram realizados e estão sendo realizados, já que a semana rubro-negra ainda não acabou. E aí, o técnico Thiago Carpini ontem mesmo realizou um treino coletivo técnico-tático. Troca de passes, ajuste de posicionamento. Hoje deve fazer aquele treino posicional com os 11 que vão pro clássico. E fica aquela dúvida que o torcedor rubro-negro me perguntou a semana inteira: quem é que vai pro lugar de Mateuzinho? Eu acredito que seja o Carlos Eduardo. E uma coisa, eu tenho certeza que o Carlos Eduardo foi testado. Então, se vai ou não, são outros 500.
ainda assim, outras possibilidades podem acontecer. E muita gente até me pergunta, e aí o ataque? O ataque, sem Mateuzinho, pode ser Janderson, Osvaldo e Alejandro. Janderson ajudando a recompor, já que ele tem velocidade. O Alejandro, nos últimos jogos que entrou, não fez gol, mas deu assistências. O Osvaldo, tecnicamente, acima, podemos assim dizer, dos atacantes que tem no elenco. Então, o Thiago Carpini ainda tem o treino de hoje, que eu acredito que seja o treino decisivo, Pedro, que vai confirmar de fato quem será o substituto. E amanhã é aquele treino pronto para deixar todo mundo mais tranquilinho e entrar em concentração. Mas o substituto ainda não foi definido, ainda, mas vai. Bom, sinceramente, quais são as opções que Carpini tem para o lugar de Mateuzinho? Carlos Eduardo é uma delas. Sim. Atacante. Essa semana a gente até conversou sobre possibilidades, né? Táticas. Quem sabe mais um meio-campista, povoar o meio-campo, quem sabe. Mas eu hoje vejo um único jogador, talvez, que possa substituir o Mateuzinho em relação a posicionamento de fato, de posição, de ataque ali na beirada, o Carlos Eduardo. Bom, eu não acho que vai dar Carlos Eduardo, por mais que ele tenha sido testado. Eu também não sou favorável ao Vitória entrar com 4 volantes no meu campo. Eu acho que a posição que ele vai colocar ali vai ser Janderson, para poder recompor, e colocando Alejandro lá na frente para poder fazer a parede e ser aquele alicerce para que o Vitória possa, né, ter alguém ali para segurar a bola e chegar em conjunto. O que é que eu acho que vai ser, Valença, a estratégia do Vitória para esse jogo? Já que ele não tem Mateuzinho, ele vai ter que povoar o meio campo para poder tentar travar o Bahia. O Bahia joga com 5 no meio campo. Everaldo, Tassiano, Everton Ribeiro, Caio Alexandre e Jean Lucas. Isso. Quando o Bahia tá sem a bola, esses 5 formam uma linha no meio campo, atrás de Cauli, que joga solto lá na frente. Então o que é que o Vitória vai ter que fazer para poder barrar o toque de bola do Vitória, ou pelo menos espelhar? Isso é o que eu imagino, pensando como se fosse o treinador do Vitória, como se fosse uma estratégia aí que Carpini possa adotar. Já que o Bahia vai ter 5 jogadores no meu campo, eu vou ter 5 jogadores no meu campo também. Vou deixar Alejandro lá solto, Osvaldo na direita, Hiller, Luan Santos e William Oliveira, além de Janderson, espelhando o time do Bahia. Porque a gente sabe que o Vitória tem, né, conhecimento do adversário. Já jogaram várias vezes esse ano, o Vitória inclusive ganhou alguns jogos. O Vitória, se marcar lá em cima, se tiver força e perna para marcar lá em cima, ele atrapalha o estilo de jogo do Bahia. Porque a bola, Valença, vai ficar nos pés do Bahia. É o estilo de jogo do Bahia, joga em casa, tem mais qualidade, tem mais requinte técnico para isso. Então eu imagino que, já que o Vitória não vai ter seu principal jogador, seu jogador mais inteligente, que o Vitória vai ter que compensar com outras virtudes. Ou seja, marcação forte, velocidade e força para contra-atacar. E aí, mesmo que o torcedor do Vitória esteja na bronca com o Janderson por conta das suas limitações, força e velocidade ele tem, porque vai ser a válvula de escape do Vitória para chegar até o gol do Bahia. E baseado até nisso que você está trazendo, Pedro, eu vou fazer uma provocação. Qual seria a provocação? Durante alguns momentos na temporada passada, acho que na temporada passada, o Osvaldo acabou fazendo um pouco essa função do que o Mateuzinho está fazendo. Com isso, será que o Zé Hugo não aparece no time titular do Vitória? O Vitória vai usar a velocidade. Ele pode ter as limitações técnicas, mas velocidade ele tem. Velocidade no arranque ele tem. Então pode ser uma outra opção pro Carpini. O Carpini deve ter testado isso também. Pelo menos como circunstância de jogo, isso deve acontecer. Agora sim, como você bem disse, o Bahia vai estar com a posse de bola. E um grande defeito do Bahia é justamente essa troca de contra-ataque. O Bahia atacando, recebendo contra-ataque, o Bahia tem uma dificuldade muito grande em achar essa marcação. E quando o time tem velocidade, essa dificuldade aumenta ainda mais. Então eu acho que o Carpini vai focado nisso aí, vai tentar contra-atacar e conseguir o resultado positivo na Fonte Nova. A gente sabe que o Vitória tem um poder de marcação muito bom. A dupla de zaga, Neres e Wagner Leonardo, acabou se encontrando.
Então a expectativa é de que tenha essa marcação pesada realmente e que o Vitória busque a velocidade para poder tentar surpreender. Eu falo surpreender não em termos de resultado, mas surpreender o setor defensivo do Bahia em alguns momentos, e eu acho que essa vai ser a tônica do jogo. Já falamos do jogador, o Dudu, volante Dudu, já está emprestado ao Grêmio Novo Horizontino, que disputa a Série B, lutando por acesso. Repito, o Vitória recebeu R$400 mil por esse empréstimo. O jogador fica até no Novo Horizontino até o fim do Paulista, do Campeonato Paulista de Paruano. E o jogador já está pegando a pista rumo ao interior paulista. Outro jogador que também já está com o seu destino praticamente definido é o Yuri Castilho. Esse atleta não faz mais parte dos planos do clube, ele tem contrato até o fim do ano. Vitória que inclusive comprou ele ano passado na campanha da Série B, foi fundamental, ajudou, colaborou, mas esse ano não vem bem. Esse ano teve muitos problemas, além de questões extra-campo, né? O que é lamentável. Farra! Yuri Castilho estava na farra, ele teve problemas de lesões, teve problemas pessoais, mas nos últimos tempos foi flagrado aí na farra, na noite, perdeu espaço e não conseguiu reagir para recuperar. Foi um excelente peça, um excelente nome na Série B, mas esse ano, sinceramente, não conseguiu ser o mesmo Yuri Castilho da temporada passada. Boa sorte para ele, que vai para um de 4 clubes que estão interessados nele, né? Isso, são 4 equipes, Pedro, eu quero que você me ajude, inclusive. Curitiba, Goiás, Mirassol e Vila Nova. E só lembrei do Vila Nova, são disputadíssimo aí na Série B, porque é útil, né? É um jogador mesmo que pode ajudar na Série B. Certo é que ele não vai ficar no rubro-negro baiano, Valério. Se for pro Mirassol, ele já tem um entrosamento já montado. Até pois mas o Curitiba segue lá com ele, é um namoro antigo, o Curitiba quer ele já tem um bom tempo. Wagner Mancini, técnico do Goiás, também já demonstrou interesse em ter esse jogador, informação que eu tenho aqui para poder vocês ficarem sabendo do interesse do Goiás. Foi Wagner Mancini quem fez esse contato, né, para poder tentar contratar o Yuri Castilho, mas o certo é que no Vitória ele não fica, e o que a gente tá vendo, Góis, é uma reformulação que era necessária do ano passado para esse ano, que tá sendo feita agora. Tá sendo feita praticamente nenhum dos jogadores titulares do ano passado tá ficando no Vitória. Vamos lá. Lucas Arcanjo ficou. Zeca pegou a pista. Camutanga tá machucado, mas permaneceu. Wagner Leonardo tá jogando e permaneceu. Titular. Lateral esquerdo, todos eles foram embora. Não ficou nenhum. Não é que não prestou, não ficou nenhum. Volantes, Rodrigo Andrade e Dudu, os dois já foram embora. Já foram pro interior de São Paulo. Osvaldo, esse continua. Mateuzinho, permanece. Yuri Castilho já foi. Léo Gamalho já foi. Isso. Então são 5 jogadores daquele time tido como titular da Vitória do ano passado que ainda permanecem entre altos e baixos. Entre altos e baixos. Desses 5, apenas 4 estão sendo utilizados por conta da lesão de Camutanga, sendo que Osvaldo também há pouco tempo não estava sendo utilizado, mas agora voltou ao seu bom futebol, né, Góis? Isso, teve um problema muscular, um problema na posterior da coxa, voltou à ativa, tá bem, é titular. O próprio Carpini sempre ressalta que o Osvaldo é um jogador tecnicamente acima na posição ali de beirada, além da experiência, aliada à qualidade, e é fundamental nesse elenco do rubro-negro baiano, Pedro, que daqui a pouco fará mais um trabalho. Para mim vai ser o treino que vai aí já esboçar o time principal, vai fazer o de praxe, aquele tático posicional, vai aplicar a estratégia do jogo e explicar como é que vai ser, além dos vídeos, né, que os caras têm acesso. Uma vez na Série C, eu tava lá no Barradão e vi como é feito o scout, né? Todas as informações passadas pelo setor de análise de desempenho. É sensacional. Acho que todo mundo precisa ter acesso para entender como tudo é esmiuçado, para que o jogador entenda e o treinador também, claro, dentro disso, passar o conhecimento para vencer ou superar possíveis adversários. E Góis, pontos positivos e negativos do Vitória? Para mim, o positivo tem sido a estabilidade defensiva. Apesar de toda a sangria que ocorreu em dado momento, o Vitória se estabilizou desde a chegada do Neres. Até antes estava melhorando no aspecto. E para mim, uma questão que pode ser um problema é a falta de efetividade, que precisa matar. Tem momentos que o Vitória cria oportunidades e não mata.